Vamos descobrir como é que o Estudiantes joga, que adversário é esse, né, que o Flamengo vai ter pela frente para um jogo muito importante pelas quartas de final. Ponto forte, ponto fraco. É momento da gente entender o que vem pela frente. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos hoje falar sobre Estudiantes e você, amigo rubro-negro, vai conhecer o adversário do Flamengo. A gente passou pelos jogos do Estudiantes e é muito curioso, pois é o seguinte, cara. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes tem uma vitória. Se o Flamengo enfrentasse o Estudiantes um tempo atrás, algumas semanas, a gente ia falar que nos últimos 5 jogos ele tinha apenas uma derrota. É curioso, pois o momento atual do Estudiantes, desses 5 jogos mais recentes, são de apenas uma vitória. Assim, o que está acontecendo lá com o Estudiantes? Chega junto, amigo rubro-negro, e eu já digo pra você o seguinte, vai precisar de paciência, tá? Quem for lá no Maracanã acompanhar esse jogo importante, pô, sai de casa naquela, cara, vamos ver um entretenimento, vou me divertir pra caramba. Tu vai precisar de paciência, cara, porque senão tu vai lançar de vaia, porque é jogo de paciência. E você vai entender o que o Estudiantes vai querer fazer. Inclusive o seu treinador, recentemente, a declaração dele é muito clara. Vamos tentar jogar com o psicológico, é jogo pra... Vai tentar... O time é uma murrinha, vamos falar aqui o português claro, eu sou muito transparente com vocês aqui. O time é uma murrinha, esse Estudiante gosta de ficar enrolando, é burocrático, mas por um lado, no jogo como esse de mata-mata, onde você cria uma expectativa alta, vamos acabar logo com o jogo, é 3-0, pô, é show que não sei o quê. O tempo vai passando, eles vão jogando com isso. E assim, é burocrático fora de casa e também em casa, tá? Tem muitos torcedores do Estudiantes, estavam acompanhando muitas opiniões de torcedores do Estudiantes, falando de fato, nossa, esse time do Estudiantes, nossa, que vergonha, eles empatam em casa, 0-0, não tá nem aí pra nada, e vai. É um time, então assim, é um time chato pra se enfrentar nessa característica do, vambora, expectativa alta, bora, goleada, que não sei o quê. O jogo fica bem arrastado. Muitos jogos do Estudiantes que a gente acabou passando e assistindo, ele é arrastado, tá? Eu vou passar aqui pra vocês como é que eles jogam, características, táticas, o que o Flamengo vai enfrentar, como é que é o enfrentamento tático do Estudiantes, as principais características e tal. Só que eu quero passar algumas informações pra vocês que eu acho importante, tá? Sobre o time do Estudiantes. Pra começar, o próprio clube, né, acabou essa parte médica, um boletim ali médico, 2 jogadores, né, estão fora ali do Estudiantes, um defensor que acaba sendo ali um pouco mais importante, mas de qualquer forma tem 2 jogadores que nem viajaram, né, nem vão vir para cá para o Rio de Janeiro, então assim, já estão fora do confronto. Como eu falei, né, o Estudiantes dos últimos 5 jogos, ele só venceu uma partida, né, foi sobre o Aldosivi pelo campeonato argentino, foi 1-0, fora isso o Estudiantes, os últimos 5 jogos, a derrota recente agora para o River, tem a derrota para o Central Córdoba, tem a vitória sobre o Aldosivi, tem o empate com o Cerro Porteño e tem uma derrota para o Banfield. Esse jogo contra o Cerro Porteño, o Estudiantes havia vencido, foi pela Libertadores, havia vencido o jogo, fora de casa, por 1-0. Cara, não tem nada. Não acontece nada em La Plata. Nada. É um time extremamente frio, não tem comprometimento de jogo, vamos jogar aqui. Não. Aquele resultado, por puro resultado, foi um jogo péssimo. Foi um dos piores jogos, tá? Entre todos esses jogos que a gente analisou, que a gente passou, esse foi sem dúvida nenhuma, um dos piores. Vamos lá. Vou começar com a bola parada, tá? Sobre bola parada, qual tá sendo o esquema do Estudiantes? Se a gente pegar o Estudiantes, por exemplo, que pega o Botafogo, né? Teve o jogo, Newton Santos 3-2 Botafogo. O Estudiantes, ele marcava como? Ele faz uma marcação mista, só que havia já uns probleminhas ali, inclusive ele toma o gol. O Estudiantes faz a marcação mista, só que os jogadores que marcam individualmente, muitos desses jogadores dentro da área, estavam meio que assim, largando. Tava largando. E aí o jogador consegue circular, é um individual, mas era um individual meio que frouxo. O que eu reparei do jogo do Botafogo para esses jogos mais recentes, que ele até sofre o gol contra o River, é de bola parada. Tá mais encaixado, tá mais harmônico, vamos assim dizer. Tá mais próximo, tá mais junto, os movimentos estão mais ensaiados, tá? Mas eles persistem com a ideia da marcação mista, em alguns jogos até, se eu não me engano, contra o Banfield,
marcação individualizada, cada um com o seu, cada um vai perseguindo o seu dentro da área, tá? É uma característica desse time aí do Estudiantes. Eles sofreram um gol nesse jogo contra o River Plate, de bola parada, mas aqui a gente já vê um contraste diferente, até os jogadores ali, por exemplo, na meia-lua, tá lá, tá segurando, tá junto, tá próximo. A marcação, ela acaba sendo, então, mista, mas só que bem diferente daquilo que aconteceu no jogo contra o Botafogo, que era um pouco mais solto. Inclusive, até já que a gente está entrando no aspecto defensivo, eu acho que passa pelo principal jogador, assim, né, o nome, né, que você olha, você já vai reconhecer que foi uma contratação recente, que aconteceu, né, em junho, na janela recente, que é do goleiro Muslera. Ele mesmo, cara. Ele mesmo, uruguaio, né? Recordista de jogos, companheiro de Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Vinha na seleção uruguaia. Exatamente, o goleiro Muslera, ele é o nome, assim, quando você olha a escalação, os times, tem o Alário, né, que era o atacante do River Plate e tal, mas o Muslera mundialmente é o conhecido, né? Passou mais de quase 15 anos no futebol da Turquia, né, no Galatasaray e tal. Ele é o goleiro do Estudiantes, é um reforço bem recente, tá, do time argentino. O que chama a minha atenção, até como informação, Campeonato Argentino, então, com esse perde-ganha, perde-ganha, os últimos 5 jogos, uma vitória só, tal, não sei o quê, o Estudiantes está apenas em 7º, é uma fase de grupo, né, dividido em 15 times em cada grupo. Eles estão ali no meio da tabela com 7 pontos e tem uma das defesas mais vazadas e, curiosamente, não tem empate. Por que isso? Ou perde ou ganha, meu irmão. Exatamente, não tem empate, né, nesses 8 jogos aí disputados pelo Campeonato Argentino. O que chama a minha atenção? Vamos lá. Plano de jogo. Sobre a formação tática, sobre o manejamento da equipe dentro de campo. Uma linha com 4 jogadores. Tem o meio de campo, que normalmente vai ter ali uma variação com 4, 5 jogadores e 1 ou 2 atacantes mais à frente. Mas na sua grande maioria, e aí que é importante eu trazer isso para você ficar, né, com a realidade. 4 jogadores, 5 jogadores e 1 mais à frente. Sendo que esses 5 jogadores, eles ficam espalhados de 3 formas. Eles ficam espalhados no 4-1-4-1, ou seja, 1-4, 2-3 ou 3-2. Em alguns jogos, o Estudiantes trabalhou com 3 volantes, os 2 pontas, e eu vou mostrar para vocês a importância desses jogadores mais abertos. Eles fechavam mesmo, era um time que estava tentando fechar bem mais o meio de campo, e 1 mais à frente. Mas na sua grande maioria, se você tem que pegar a maioria dos jogos, 4-1-4-1, tá? Esses 2 pontas, eles trabalham muito na linha média, com isso faz uma linha com 4 jogadores que é muito clara, muito clara. Então, 4 jogadores, 1 mais à frente, 4 jogadores e 1 que acaba sendo um atacante, em alguns momentos ali é o Caristo, né? Normalmente era onde trabalhava também ali o Alário, que acaba sendo esse jogador suplente, tá? Esses jogadores do lado, eles têm uma característica, trabalhar bem abertos, mas bem abertos mesmo. Quando a bola tá pelo lado esquerdo, o jogador que trabalha pelo lado direito, tem alguns momentos, por exemplo, o canhotinho ali, o Palácios, né? Ele fica aberto pelo lado direito. Ele não vai tentar diminuir, encurtar o campo na horizontal. Ele segue aberto, ele segue bem espetado, bem na linha lateral. Então aqui, por exemplo, período de saída de bola, o Estudiantes tenta fazer bastante nessa inversão, os 2 caras pelos lados lá, bem espetados, né? Bem abertos. Novamente, um outro período da saída, o jogo contra o Central Córdoba, o Estudiantes, é um parênteses, tá? Teve uma dificuldade enorme para jogar, mas enorme para enfrentar o Central Córdoba. O cara segue lá, segue aberto pelo lado direito. E aqui eu trago para vocês, que até é curioso, o jogo tá pelo lado esquerdo, a jogada vai sendo tramada por ali, mas o malandro segue bem espetado lá. Onde normalmente, nesse tipo de situação, ele fecha um pouquinho mais, mas não, ele tá bem espetado. Ele continua sendo aquele jogador espetado praticamente com o pé sobre a linha lá do lado direito. É quando o Estudiante vai tentar circular essa bola e encontrá-lo no lado oposto, tá? Meio de campo. Como é que funciona o meio de campo? Rapaziada, deixa o like que é importante, tá? Deixa a sua curtida. A gente tá com esse sonho aí de alcançar os 149 mil inscritos. Estamos chegando aí, então dá essa moral pra gente conseguir aumentar aqui a nossa comunidade. É muito importante você deixar o like no nosso vídeo. E, pô, é gratuito, né, cara? Usar o Hypar
para ajudar ao YouTube indicar para novos amigos e assim a nossa comunidade puder vir a crescer, tá? Então, conto com a sua força, conto com a sua moral e obrigado aí pela força aí de todos, pela companhia. Deixa aí o like, valeu? O meio de campo, ele tem uma função que, como eu falei, né? Na sua grande maioria joga no 4-1-4-1, em alguns momentos 4-2-3 ou 3-2. Esses dois jogadores, ou um jogador que fica mais à frente da linha defensiva, ele é de fato aquele cão de guarda da linha defensiva. Normalmente você vê ele sempre próximo à linha defensiva, não se desgruda muito, é um protetor mesmo, até no período da saída de bola. Não são jogadores que saem tanto para jogar, para infiltrar. Eles permanecem ali, são jogadores que, por exemplo, quando o Estudiantes está jogando, está atacando, eles, na verdade, eles estão atacando, mas já estão esperando uma perda de posse de bola para tentar diminuir o espaço. Então são vigilantes ali. Esses, quando usa uma dupla ou até um jogador mais à frente. E aí num período, por exemplo, que o time está sendo atacado, o que eles fazem? Eles ficam próximos à linha. Dificilmente você vê uma distância, dificilmente você vê uma descompactação. E isso até surte um efeito ruim para o Estudiantes quando ele vai pressionar. Porque quando ele pressiona, precisa praticamente, né, o time todo pressione. E esses caras, eles estão ali como uns vigilantes. Então a preocupação deles é ficar muito mais próximo da linha defensiva do que ficar dos atacantes. Então tentam ali ficar o mais próximo. Aqui é um bom exemplo, né, para brigar pela segunda bola, para tentar se aproximar e tal. E na saída de bola, são jogadores que não têm tanto dinâmica assim, não tem aquele dinamismo. Ah, vou me deslocar, peraí. Não, eles seguem ali para ficar preenchendo aquele espaço. Então tem uma certa, em aspas, né, um cuidado, um zelo ali para não desproteger, deles saírem muito para jogar e aí acabar ficando um buraco ali, quando perde a posse da bola, cadê o cara? O cara tem que estar ali. Então, pelo que eu estava até analisando o comportamento, e aí não importa qual o jogador que faz isso. Pode ser o suplente, não importa. Ou você vai jogar com 3, com 2 ou com 1. Aquele cara, ele acompanha a linha defensiva. E não à toa, por exemplo, o Rodrigues, que é um dos defensores, dá muita bola longa. É um defensor que dá muita bola longa. Acaba quebrando muito na frente para encontrar o Caricho, para encontrar o Alário. E aí eles estão sempre ali. Acabam vendo a bola flutuar, né? Porque os caras não saem muito, não, tá? Acabam sendo ali uns vigilantes ali desse sistema defensivo. E aqui, por exemplo, é uma outra, né, que acabou uma ilustração que eu mostrei para vocês anteriormente, que mostra bem isso. Esse que tá na frente, né, dessa linha com 4 jogadores, nesse caso aqui, é então o que eu vou chamar desse, em aspas, o tal do vigilante. Tá? Então se você pega, por exemplo, vários momentos dessa partida, esse cara ele tá ali só acompanhando, ele vai navegando na horizontal, a linha sobe, ele sobe um pouquinho, traz, dificilmente ele vai desgrudar, vai sair dali para apoiar a linha com os 4 mais à frente, tá? Não, ele fica ali. É um time extremamente burocrático. Burocrático, a palavra ela é essa. É um time frio, é um time... O jogo não anda, possivelmente vai ter... Os caras pressa 0 no Maracanã, então é um jogo que exige muita paciência. Mas muita paciência. Paciência pro Flamengo, e quando eu digo pro Flamengo, eu digo em norma macro mesmo, pois passa time e torcida. Porque se a torcida do Flamengo tiver impaciente, se a torcida do Flamengo tiver lá pra... Ah, não, pera aí, isso aqui... Cara, pode, em aspas, contaminar o time dentro de campo e gerar impaciência. É um jogo que vai precisar de paciência. E aí, recentemente, o treinador já havia sido perguntado no jogo antes do River Plate, no jogo para preparação para o River. Ele respondeu breve e falou agora mais detalhado sobre o jogo. Quando ele fala até que eu citei, né, falando sobre o psicológico, falando sobre o time, falando nitidamente o que o Estudiantes quer sair do Maracanã com 0-0 e com 1-0 o Flamengo. É nítido. O Flamengo vai fazer o gol no Estudiantes. Não vejo o Estudiantes saindo pra nada. Pra nada. E o Estudiantes, se consegue arrastar esse 0-0 até o final, no jogo da volta, ele vai arrastar o 0-0 de novo. Ah, não, porque tá jogando em casa. Gente, é um time extremamente burocrático, que vai murreando o jogo. Não é um time agradável de se ver e, naturalmente, num jogo como esse, possivelmente não deve ser um time agradável de se jogar contra, porque é um time que não tem aquela pretensão de sair para alguma coisa, tá? É um time tradicional, muito campeão em Copa Libertadores, mas para esse momento é um Estudiantes bem ranzinza da bola. Tá certo? Vou encerrando o vídeo por aqui. Eu vou trazer um complemento para não deixar esse vídeo
muito extenso, eu sei que a galera acaba ficando muito compromissada aí durante o dia nessa correria, não dá pra assistir tudo com calma. Só um complemento, já tá separado, já vou mostrar pra vocês também antes do confronto, mas eu vou deixar essa parte pro próximo vídeo, tá bom? Combinado? Grande abraço, deixa a sua curtida, deixa o seu like, a gente vai se vendo, tá chegando, né? Flamengo e Estudiantes, jogaço pela Copa Libertadores. Valeu, galera, um abração.